E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre forças elétricas, só que agora falando somente quando essa força, não necessariamente a força, mas o que provoca essa força, que é o campo elétrico. Assim como o campo gravitacional, existe o campo elétrico quando você tem uma carga e esta carga, ao redor dela, ela influencia as outras, atraindo ou repelindo essa carga. Vamos começar? Então, aqui a aula 9.1, professores Daisy e Mac, né? E o intérprete Vitor. Aí, começando o campo elétrico, só que aí campo elétrico parte 1, né? Aí vamos falar um pouquinho do conceito. O campo elétrico criado por uma carga, olha só, e no interior de um condutor. Aqui vocês vão entender a questão do isolamento eletrostático. Habilidades: reconhecer a existência do campo elétrico, né, que ele existe em uma região próxima a um corpo eletrizado. Identificar os fatores importantes na determinação do vetor campo elétrico resultante próximo a um corpo eletrizado. É bem parecido com força. Então aqui o professor desce como sempre, né, um pouco de história. Os estudos a respeito da, no caso, eletricidade estática, né, quando você fala das cargas paradas, criadora dos campos elétricos, no caso, remontam ao filósofo grego Tales de Mileto, que já foi falado até antes, no século VI a.C. O filósofo estudioso da natureza descreveu o fenômeno que consiste em uma barra de âmbar, seiva petrificada, né, que atrai pequenos objetos, depois de atritada com uma pele de coelho, né? Então não é somente a pele do coelho, mas, no caso, ele fez com a pele de coelho. Aí ele viu que ao redor desse objeto ocorria esse fenômeno. Então o que acontece? Ele pegava ali aquela barra, atritava com a pele de coelho, e quando ele colocava próximo a alguns objetos, principalmente objetos leves, né, ele percebia aquela atração. Então, aqui, esse objeto, para atrair, ele tem que gerar algo. Então, o que é esse algo? É o campo. E esse campo, quanto mais próximo, vocês vão perceber que é mais intenso, assim como a força, e quanto mais distante, menos intenso. Então, vamos ver lá? Então, lembrando que o campo ele vai precisar apenas da partícula. Ele vai existir independente de não existir força. Mas agora entender o que é o campo. No cotidiano, é o mesmo que pentear, né, os cabelos com pente de plástico, material isolante. Como eu falei, quanto mais seco o cabelo, mais fácil de ele ficar eletrizado. Então, quanto mais passar o pente, mais vai ter carga de um tipo no pente e carga no cabelo. Então, neste caso, você observa aqui que a carga negativa veio para o pente e a positiva foi lá para o cabelo. Então, vai trocando essas cargas, né? O processo de atrito, ele acontece isso. Separa igualmente cargas de sinais contrários, né? Ganha ou perde elétrons. A explicação da força entre partículas através da existência de um campo vem desde a época em que foi desenvolvida a teoria da gravitação universal. A dificuldade em aceitar que uma partícula possa afetar outra partícula distante, sem existir nenhum contato entre elas, foi ultrapassada na física clássica com o conceito de campo de força. Então, aqui o que acontece? Pessoal, olha só, lembra que nas outras aulas eu falei, a Terra ela atrai objetos que possuem massa. É uma força de campo. O que é uma força? Até jogo de futebol, se você pensar. Se você está dentro do campo, você está no jogo. A partir do momento que você sai da linha, você não está participando. É um pouco parecido. Aquela partícula está ali, ou o planeta, e está interagindo com os outros. O Sol, por exemplo, o campo dele pega todo o nosso sistema solar, todos os planetas.
As cargas vai ter uma distância que a força vai ser tão pequena que é como se ela não existisse. Então o campo ele tem um limite. Lembrando que o campo gravitacional é muito mais distante do que o elétrico, mas o elétrico é muito maior, né, em questão de atração de força do que o gravitacional. Continuando, vamos lá. Então aqui teve essa situação. No caso da força eletrostática, o campo mediador que transmite a força eletrostática foi designada por éter, né? Até alguns filmes aí surgiu essa ideia. A luz seria uma onda que se propaga nesse éter luminífero. No século XIX, foram realizadas inúmeras experiências para detectar a presença do éter, né? Sem nenhum sucesso. Até o filme do Thor, se eu não me engano, teve, mas ali é só uma representação da ideia, né, do éter e tudo mais, usada no filme. No fim do século, chegou-se à conclusão de que não existe tal éter. No entanto, o campo elétrico tem existência física, no sentido de que transporta energia e que pode subsistir até após desaparecerem as cargas que o produzem. Na física quântica, a interação elétrica é explicada como uma troca de partículas mediadoras da força, que são as mesmas partículas da luz, os fótons, né? São partículas que não têm massa, só energia. Cada carga lança alguns fótons que são absorvidos pela outra carga. No entanto, nessa aula falaremos sobre a teoria clássica, né, do campo, onde o campo é como um fluido invisível que arrasta as cargas elétricas. Então, vamos observar aqui. Aqui você tem uma carga, aqui do lado direito, né? Podemos chamar de campo elétrico toda a região, no caso, que uma carga geradora de intensidade Q possa influenciar em todos os pontos estabelecidos do espaço. Uma carga de prova de intensidade Q, olha só, vamos colocar aqui antes, posso colocar uma carga aqui, ó, Q, de prova. Se eu colocar em outro ponto, posso colocar mais próximo aqui, ó, uma carga um pouco mais próxima. Lembrando que quanto mais próximo, maior é o campo, né? A intensidade desse campo. Então, olha só, de forma que esta fique sujeita a uma força de interação, atração e repulsão. Agora entenda uma coisa, vamos supor que essa carga aqui, carga positiva, e a carga de prova sempre vai ser positiva. Eu não preciso, pessoal, olha só, eu não preciso de uma carga de prova para o campo existir. Se eu tenho uma carga, tem um campo. Agora não existe força. O que é força? Força é a interação entre dois corpos ou dois objetos. Se aqui está gerando um campo, eu coloco essa partícula dentro do campo, o que vai acontecer? Se fosse de sinais opostos, né, ela vai acabar tendo uma atração. E se for força, estou falando, atração, e se for de mesmo sinal, vai acabar repelindo. Mas o campo, se eu tirar essa carga, ele vai continuar existindo. E lembrando, quanto mais próximo da carga, maior o campo. Vamos continuar lá? Então, olha só uma representação aqui também, para que fique registrado aí para vocês lembrarem depois. É assim, se a carga é positiva, essa linha de campo, ela sai da carga, se ela é positiva. Se ela é negativa, as linhas de campo chegam nela. Então, lembrar disso daqui, ó, tá? Positiva sai, que seria esse caso, e negativa chega. Por isso que tem essa questão de atração e repulsão. O que é que acontece com duas cargas positivas? As duas estão saindo. Então, não dá para chegar na outra, porque está saindo. Duas negativas, está chegando, e também não consegue sair de uma para chegar na outra. As duas estão chegando. Agora, quando é uma positiva e negativa, o que acontece na atração? Sai de uma e chega na outra. Então, ali, completa. Mas quando é do mesmo sinal, não consegue. Ou está saindo, ou está chegando nas duas, não tem como.
Vamos continuar? Então lembra, tá? Positiva sai, negativa chega. Uma carga de prova para o nosso estudo de campo elétrico é definida como um corpo pontual de carga elétrica conhecida, com valor de carga desprezível, para não interferir no campo, mas sofrer a sua interferência, sendo então utilizada para detectar a existência do campo elétrico, possibilitando assim o cálculo de sua intensidade. Então ali, colocou simplesmente, neste caso, uma carga de prova. Posso colocar ela em qualquer ponto e eu tenho que dizer se a carga que está gerando o campo é positiva ou se ela é negativa. Assim como a Terra tem um campo gravitacional, todos já sabem, né? Uma carga que também tem um campo que pode influenciar as cargas de prova que nela, no caso nele, colocadas. E usando esta analogia, podemos encontrar o seguinte. Lembrem, peso é uma força que eu tenho que multiplicar a massa pela aceleração da gravidade, que é 9,8 aproximadamente 10, certo? Vamos fazer a analogia aí. Então, olha só, G é o peso dividido pela massa. Então, cada planeta tem uma forma, né, uma aceleração da gravidade, porque depende da massa, né? Desta forma, assim como para a intensidade de campo gravitacional, a intensidade de campo elétrico é definida como, olha só, o quociente entre as forças de interação das cargas geradoras, no caso de campo, né, e de prova, e a própria carga de prova. Então, o que você vai fazer? Olha só, aqui é G, que eu divido uma força pela massa. Aqui eu vou ter E, que é uma força, não a força, desculpa, é o campo, só que eu vou ter o F, que é a força, que seria como se fosse a força peso aqui, ó, força peso, força elétrica. Aqui eu tenho a massa, aqui eu tenho a carga, então é muito parecido. Eu posso sempre fazer uma analogia de gravidade com força elétrica, é bem parecidas as equações. Aí lembrando, né, que força é carga vezes carga dividido pela distância ao quadrado. O que me ajuda aqui? As cargas em cima e embaixo eu posso simplificar e agora eu descobri que o campo só depende da carga geradora desse campo. Não interessa para mim outra carga, só interessa para calcular o campo, tá? Para calcular o campo. Então, pessoal, olha só, toda vez que eu quero calcular o campo, eu só preciso saber o valor da carga que está gerando o campo. Se eu quero calcular força, o que eu vou fazer? Vamos voltar lá? Eu vou usar essa equação aqui, ó. E é igual a força sobre Q, ou força é o campo vezes a carga. Então, eu posso fazer isso aqui também. Simplesmente passar o Q multiplicando. Eu vou relacionar desta forma, força e campo. Então, já sabem aí como fazer. Bom, vetor campo elétrico. O campo elétrico no caso, né, em um ponto, é uma grandeza vetorial. Lembrando aqui bem rapidamente. Gente, quando eu falo vetorial, eu preciso saber direção, eu preciso saber sentido e eu preciso saber o valor desse campo. Eu tenho que saber quanto vale. 60, 70, mas para onde é a direção e para qual sentido eu estou falando, beleza? Assim como força, campo também é vetorial. Vamos continuar lá. Só para lembrar aí que é importante saber vetores, né? Que foi visto lá no primeiro ano. Portanto, é representado por um vetor para verificarmos a sua presença neste ponto. Colocamos neste uma carga de prova carregada. Então, olha só o que acontece, olha só, eu tenho cargas e aí eu posso colocar uma carga de prova aqui, posso colocar uma carga de prova aqui, eu posso ter uma carga positiva ou uma carga negativa geradora deste
campo, certo? Então aqui quem está gerando é esta carga. Bom, se esta ficar sujeita a uma força eletrostática, dizemos que a região em que a carga de prova se encontra está sujeita a um campo elétrico. O vetor campo elétrico tem sempre, olha só a palavra, ó, sempre a mesma direção da força de interação entre, no caso, né, a carga Q e a carga de prova Q minúsculo, né? Então tem a mesma direção, não é sentido, mesma direção. Vamos representar o vetor campo elétrico. Então olha só, quando utilizamos uma carga de prova positiva, Qzinho, o campo elétrico possui a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica que, no caso, interage entre as duas cargas. Então, positiva, olha o que acontece, força e vetor campo têm a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, olha a carga de prova aqui, ó, positiva também, o que acontece? Se ela é positiva, a força é de repulsão, certo? E o campo, o que eu falei? Sai da carga. Então, olha lá para onde aponta o campo. Se é negativo, o campo está chegando, as linhas de campo estão chegando na carga. Então, como a força é de atração, aponta para a carga negativa. E o campo também tem que chegar. Então, quando a carga de prova é positiva, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aí, representado. Mas quando utilizamos uma carga de prova negativa, o campo elétrico possui a mesma direção. O que é direção? É como se eu passasse isso aqui, ó. Olha só, mesma direção, certo? Lógico que não está perfeitinho aqui, mas é a mesma direção alinhada das cargas que estão gerando e da carga de prova. Então, só relendo, mas quando utilizamos uma carga de prova negativa, o campo elétrico possui a mesma direção da força elétrica, portanto, possui sentido oposto. Vamos entender por quê. Primeiro, se a carga de prova é negativa e a minha carga é positiva, o que acontece? A força é de atração. Só que lembra, o campo está saindo dela. Então aí é sentidos opostos. Neste caso, o campo está chegando na carga, só que como é negativo com negativo, acontece a repulsão. Então aí, analisar bem. Quando a carga de prova é positiva, mesma direção e sentido. Quando é negativa, mesma direção e sentidos opostos. Bom, então vamos dar prosseguimento. Vamos lá para um exemplo. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova. Eu preciso colocar a carga de prova para existir o campo? Não, só estou colocando para saber que existe este campo, porque ela vai ser atraída ou repelida. Analise as afirmativas a seguir, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Q. Então vamos fazer uma análise agora. Aqui representando, olha só, quando eu tenho esse desenho, está representado aqui. Agora você tem que analisar, é isso aqui, ó, maior que zero, menor que zero. Por quê? Você vai entender que esta representação é neste ponto aqui, certo? Aí ele vai te dizer, se a carga Q maiúscula é maior que zero, lembra o que acontece com o campo? O campo está saindo, não é? Se o campo está saindo, o que eu vou ter? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. O campo está saindo, então o campo aponta nesse sentido. Olha lá, deu certo primeiro. Aí tem a setinha em cima para representar vetor.
Só que a carga de prova é negativa. Então, se a carga de prova é negativa, eu tenho uma força de atração. Então, a primeira aí está correta. Vamos analisar agora a segunda opção. Eu tenho que apagar aqui para representar. A minha segunda opção fala que Q é positivo, Q é maior que zero. Então, o que acontece com o campo? Está apontando para cá, o campo. E a força? Se Q é maior que zero e a carga de prova é maior que zero, eu tenho uma repulsão. Então, eu vou ter outra aqui, só que representado a força. A segunda, correta. Então, até agora, beleza. A segunda também deu certo. Vamos para a terceira. Terceira opção. Se Q é menor que zero. Quando Q é menor que zero, o que acontece? Está indo em direção à carga, chegando. Mas a carga de prova é negativa. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, logo a força aponta nessa direção. Terceira também correta. Vamos apagar aqui, porque tem a representação do lado. E para finalizar, a quarta. Q é menor que zero. Se Q é menor que zero, o campo está chegando. Q é menor que zero, o campo está chegando lá na carga. A carga de prova é maior que zero. Se a Q é menor que zero e a carga de prova é maior, a atração. Então, eu tenho que a força está atuando nesse sentido. Então, o que aconteceu? Todas as afirmações aqui são verdadeiras. Olha só fazendo uma análise. Eu tenho que ver o quê? O valor da carga geradora. O que é a carga geradora do campo? Esta carga aqui. E o valor da carga de prova. Aí eu vou saber representar vetorialmente eu vou representar vetorialmente e saber para onde aponta. Lembrando que só são duas cargas, então está na direção das cargas. As duas aqui, direção das duas, né? A linha que une as duas. Só que aí o que eu tenho que perceber? Carga positiva, as linhas de campo estão chegando. Carga negativa. Carga positiva, as linhas de campo estão saindo, certo? Aí você tem que analisar força. O que é força? Mesmo sinal repele, afasta, e sinais contrários, aproximação, né? Então, beleza até aí? Foi um exercíciozinho para fazer um trabalhinho artístico aí, mas tem que ser feito, tá? Porque às vezes só nessa representação você resolve quase toda a questão. Vamos continuar. Então, campo elétrico criado por carga pontual. Quando um campo elétrico é gerado por uma única carga elétrica pontual Q, podemos obter a força elétrica pela lei de Coulomb, se colocarmos na região que a circunda uma carga de prova. Só pode existir força se eu tiver uma carga de prova, foi falado. Como já vimos anteriormente, o campo elétrico não depende da carga de prova. O campo, ele existe ao redor da carga, mas para ter força tem que ter duas. Apenas a carga geradora é necessário para ter campo. Então aqui nós vimos o seguinte, que o campo é a constante que nós já vimos, 9 vezes 10 a nona, está representado aqui embaixo. A carga, que é o valor, e a distância também reduz. Então lembra lá o que acontece? Se eu tenho um campo, né, eu tenho uma carga de prova. Eu tenho uma carga de prova colocada ali perto de outra carga. Carga de prova está aqui, está uma distância. Se eu dobro, lembra lá o que acontece? 2 ao quadrado diminui o campo 4 vezes. 3 diminui o campo 9 vezes. 4, 16 vezes e assim por diante. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? Então vamos dar continuidade. A voz está falhando hoje. Exemplo 2. Em um ponto P do espaço, existe um campo elétrico horizontal. O que está dizendo?
esse campo está atuando na horizontal aqui, ó. De intensidade igual 5 vezes 10 à quarta newtons por coulomb. Vocês viram que é força dividido pela carga, então é newtons e coulomb. Aqui está representado ó, um ponto P e um campo na horizontal. Pergunta, se uma carga de prova de 1,5 micro, lembra o que é micro? Só colocar aqui, ó. Isso aqui você já tem que ter na ponta do lápis, 10 a menos 6, 1 milhão de vezes menor. Então vamos lá, se uma carga de prova de 1,5 microcoulomb positiva é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Primeiro, em que sentido a carga de prova tenderá a se mover, se for solta? C. Responda as questões A e B, supondo que a carga de prova seja negativa. Então já está falando, tá? A carga de prova é negativa. E neste ponto, o campo vale 5 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Então vamos lá resolver. Primeiro, letra A. Como é que eu resolvo? Força sobre a carga. O campo é a força dividido pela carga. Só que eu estou atrás de quê? Da força. O que eu faço? Passo o Q multiplicando o E. Simples assim. Multiplico quem? 5 vezes 10 a quarta, que é o campo, e a carga que vale 1,5. Aí lembra que apareceu 10 a menos 6? Micro. Repete a base, somos expoentes, e multiplica quem não é potência de 10. 7,5 vezes. Aí repete o 10, 4 menos 6, que vai dar menos 2. Então a primeira é a força, 7,5 vezes 10 a menos 2 newton. Se for colocado ali, né? Segundo, em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Olha só, então colocar aqui no slide 20, olha o que está acontecendo. O meu campo está apontando para onde? Olha aqui, ó, para a direita. Então, analisar isso aí, está apontando para a direita. Voltar para o 21. Em que sentido? Então vamos lá, olha aí, ponto. Como que é positiva, o campo elétrico e a força elétrica possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se move na direção e sentido da força elétrica, que no caso é horizontal para a direita. Na letra B ainda estamos trabalhando dessa forma. Vou voltar aqui no 20. Então aqui ele mostra um campo elétrico horizontal, a intensidade dele, 5 vezes 10, e a primeira ele fala o seguinte, ó, se uma carga de prova positiva, lá na C, ele vai pedir para refazer, tá? Mas a carga de prova aqui na letra B é positiva. Então, só para não ficar aí essa dúvida. Até aqui é positiva. Agora nós vamos trabalhar fazendo o quê? Supondo que esta carga de prova é negativa. Se ela é negativa, o que vai acontecer? Como mudou apenas o sinal, a intensidade não mudará. O que é a intensidade? Valor numérico. Lembra lá que nós usamos geralmente o quê? O módulo. Então, o que aconteceu? 7,5 vezes 10 a menos 2 newton. A força de interação continua sendo a mesma. Pode ser que aconteça de aparecer um sinal negativo dizendo a direção dessa força. Se é positivo, está para uma direção, se é negativo, está para outra. Então, como que é negativo na letra C, que eu estou falando lá, né? O campo elétrico e a força elétrica possuem a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, se move na direção e sentido da força elétrica, que, no caso, é horizontal para a esquerda. Então, aí você mudou. Por que para a esquerda? Olha aqui, 21. O que aconteceu anteriormente? Olha para onde apontava
E aí era duas cargas positivas. Quando eu troco, eu faço o quê? Também troco a questão da atração. Agora ficou uma força de atração e vai se mover para a esquerda. Então, 22. Então, só lembrando, tá? Eu troquei apenas o sinal. Sempre ficar prestando atenção nisso. Trocou o sinal da carga de prova, não é da carga. Bom, campo elétrico no interior de um condutor. Nesta parte, nós vamos trabalhar outra situação. Ao se eletrizar um corpo condutor por algum processo, vocês viram, né? Processo de eletrização, atrito, contato e indução. As cargas elétricas em excesso se distribuem em sua superfície. O que isso quer dizer? Toda vez que vocês estiverem trabalhando cargas elétricas, elas são muito organizadas, muito organizadas. Quem nunca viu aquela ordem unida do exército, né? Você chega aqui, um braço para frente, um braço para o lado, né? Aí você tem uma distância correta. Se você fizer para o outro, a mesma coisa. Lógico que nem todo mundo é do mesmo tamanho, né? Mas se fosse, o que as cargas elétricas fazem? Se eu tiver 100 elétrons numa esfera, elas vão ficar separadas exatamente na mesma distância. Elas se organizam perfeitamente. Se for 1 milhão de elétrons, vai diminuir a distância entre eles, mas eles vão se organizar perfeitamente. A distância de um para o outro, a distância para o outro, todos eles vai ser a mesma. Beleza? Então vamos continuar. E os processos de eletrização, vocês lembram, né? Vamos lá para o slide? Então os processos de eletrização vocês lembram. Atrito, contato e indução. Então, quando um corpo está eletrizado, as cargas em excesso repelem-se mutuamente e por isso migram para a superfície externa, atingindo o equilíbrio eletrostático. Assim, o campo elétrico dentro do corpo, em equilíbrio eletrostático, ele é nulo. Então, olha só, gente, o que fala? Tem a gaiola de Faraday, que eu até comentei na outra aula. Se você sentar numa cadeira sem tocar na grade, lógico, sentadinho ali dentro, pode ter descarga elétrica como for. Você não vai receber um choque elétrico. Vai ficar somente, eu estou falando uma grade mesmo, não estou falando fechado não. Gradeado mesmo com barras, vai chegar aquela descarga elétrica e vai pegar somente naquela gaiola. Um exemplo muito interessante que já aconteceu. Já mostraram, né? Um cabo de alta tensão caiu em cima de um carro de uma família. O filho tentou sair, aconteceu que se desesperaram, acabaram abrindo a porta e todos foram eletrocutados. Você, se está dentro de um carro, cair um raio, cair um fio de alta tensão, só é ficar dentro do carro e não abrir a porta. Sentadinho lá dentro, você está totalmente seguro. Então, ele funciona como isolante. E dentro dele não tem cargas em excesso, somente na superfície. Quem nunca tomou um choque aí na carcaça de um computador? Sem querer tocou lá, levou um choque. Estou falando aqueles PC, né, aquelas carcaças metálicas, porque vai para o exterior e você acaba levando uma descarga elétrica ali. Então, lembrando, tá? No dia a dia, se você está dentro lá do carro, não saia, porque dentro você está isolado. Beleza? Vamos continuar. Então, sempre pensando aí desta forma, tá? Dentro é nulo, né? Bom, a condição de equilíbrio eletrostático só é atingida quando se torna nulo o somatório das forças elétricas internas ao condutor. O fato de as cargas elétricas se distribuírem na superfície de um condutor eletrizado e de o campo em seu interior ser nulo, provoca o fenômeno conhecido por blindagem eletrostática, que foi o que eu acabei de mencionar. Então, você estando dentro, você não recebe choque algum.
E, gente, por incrível que pareça, dá uma olhadinha aqui, toda vez que você observar, por incrível que pareça, se você tiver uma bola, ela armazena muito menos carga, ela vai armazenar, mas não é tão fácil de ter uma descarga elétrica. Aonde é mais fácil ter uma descarga elétrica? Numa ponta. Por exemplo, para-raio. Se você tiver um para-raio, você vai ver que são agulhinhas. Quanto mais pontudo e quanto mais alto, maior é a atração. Maior é a concentração de elétrons naquela ponta. Aí quando você tem uma esfera, demora mais tempo para você eletrizar, colocar todas as cargas ali. E não vai receber... E lembrando, tá? Questão de descarga que mata é a corrente elétrica, não é a tensão. Por isso tem aqueles experimentos que a pessoa coloca a mão naquela bola metálica e acontece o quê? O cabelo pega as cargas, porque ali a tensão é alta, mas a corrente é baixa. E uma corrente pequena já pode ser fatal para o ser humano. Então, sempre tomar cuidado com essa parte de energia elétrica. Vamos continuar lá. Então, você sabe aí que qualquer objeto ele pode ser eletrizado, né? A esfera, por ser um corpo simétrico, é todo igualzinho, né, redondinho, possui um equilíbrio eletrostático muito mais evidente. Quando uma esfera está eletrizada, as cargas em excesso repelem-se mutuamente e por isso migram para a superfície externa da esfera, atingindo o equilíbrio eletrostático. Assim, o campo elétrico dentro da esfera em equilíbrio, como foi falado, ele é nulo. E algo bem interessante para você observar é o gráfico do campo elétrico. Por quê? Parecido com a força elétrica, você vai ter aí uma curva bem característica, porque depende, como foi falado, da distância ao quadrado. Lembra que às vezes nós usamos raio. Aí você fala, professor, por quê? Porque se você tem uma carga aqui, ó, aí uma outra aqui é como se você tivesse esférico, tá? E o campo ele é esférico. Ele interage em todas, aí você tem um raio, né? Como se fosse um círculo, uma roda, até uma roda de bicicleta. Como podemos ver no gráfico a seguir, né? No interior da esfera, né? O campo é zero, onde R é o raio da esfera. Na superfície exterior, muito próxima da esfera, eu tenho campo, muito próximo. Distante da esfera, eu tenho raio, mais a distância que vai ficar fora, dependendo se essa carga já estiver aqui para fora da esfera que você está falando. Então, só lembrando aqui, principalmente da característica do gráfico, tá? Então, se você observar aí um gráfico de campo, você vai observar que ele é parecido com o gráfico da força. Por quê? Porque a distância está ao quadrado. Então, pessoal, olha só, e sempre quando nós estivermos falando de corpo eletrizado, nós estamos falando de excesso ou de falta de elétron, tá? Próton não se move, nêutron não se move, ele está no núcleo preso. Força forte, que é outra coisa. Quando fala de... agora pensa aí, para você não errar uma questão. Se eu recebo elétron é negativo, então o corpo está carregado negativamente. Quando perde elétrons, ele fica com falta, então ele fica carregado positivamente. Por isso que o elétron ele espalha na superfície e fica igualmente espaçado, porque todos eles têm a mesma carga elétrica, certo? Então, pessoal, já já a aula continua.